Olá, caro ouvinte, aqui é o pastor Charles Cruz para mais um Curta Palavra. É um prazer estar aqui com você. Vamos tratar hoje do capítulo 4 do livro de Atos dos Apóstolos. E eu gostaria de iniciar com uma frase do Hernán Dias Lopes, que ele vai dizer o seguinte: antes de receber o Espírito Santo e deles serem cheios, os discípulos estavam trancados com medo dos judeus. Contudo, cheios do Espírito, foram trancados por falta de medo. Antes, eles estavam transtornados, agora estavam transtornando o mundo. Olha, essa frase é muito interessante para a gente começar esse capítulo 4, porque no capítulo 4 vai relatar basicamente 3 temas importantes, que é a prisão de Pedro e João, relatado do versículo 1 ao versículo 21, a libertação e a oração dos apóstolos, do versículo 22 ao 30, e nós vamos notar aqui também a evidência do enchimento do Espírito Santo na responsabilidade social, tá ok? Então esse é o capítulo 4 que nós vamos estar trabalhando aqui e nós vamos ver esta grande obra de Deus na vida desses homens. Lá no início do versículo 1, vamos fazer essa leitura? Olha o que vai dizer. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem Jesus a ressurreição dentre os mortos, e lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas, e Anás o sumo sacerdote, Caifás e João e Alexandre e todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. E aí ele continua pregando para esses homens, falando, que Jesus é a pedra que foi rejeitada, que os edificadores rejeitaram, e ele começa a falar. Nós notamos aqui, nesses primeiros versículos, a perseguição feita pelo motivo deles terem curado um homem enfermo, coxo, desde a sua infância, desde nascença. E agora levantou um ciúme muito grande. Então, esses homens enciumados começam a perseguir esses apóstolos e eles prendem Pedro e João. Eles são presos. E por isso que eu quis iniciar essa fala com essa frase que eu li, antes de receber o Espírito Santo e deles serem cheios, os discípulos estavam trancados com medo dos judeus, contudo cheios do Espírito foram trancados por falta de medo. Antes eles estavam transtornados, agora estavam transtornando o mundo, ou seja, as pessoas estavam transtornadas, alguns transtornados por um motivo positivo, ou seja, eles estavam maravilhados, mas outros transtornados por um motivo negativo, porque estavam temendo, porque agora as pessoas estavam crendo em Jesus Cristo, aquele que antes tinha sido crucificado, preso, crucificado, morto, mas também ressuscitou, e o número das pessoas que estavam crendo nesse Senhor Jesus Cristo estava crescendo. Agora eram quase 5.000 pessoas. Lembra que no início era em torno de 120 pessoas, ali no capítulo 1 e no capítulo 2. Após a pregação de Pedro, converteram-se quase 3.000 pessoas. E é interessante que essas pessoas, elas mesmas se apelaram a Pedro perguntando o que elas deveriam fazer. Agora são quase 5.000 pessoas, ou seja, o número estava crescendo. Tudo acontece após, esse crescimento começa a acontecer após a pregação de Pedro e também após o milagre acontecido no templo e de novo a pregação de Pedro exortando, consolando e pregando a palavra de arrependimento para essas pessoas.
Depois, a partir do versículo 22, Pedro e João eles foram soltos. Vai dizer aqui no versículo 22, e soltos eles foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais, os sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isso, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que neles há. Que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estende a tua mão para curar e para que façam sinais e prodígios pelo nome de seu santo Filho Jesus. Então, logo após, quando eles encontram com os demais irmãos, eles compartilham do que aconteceu, do que eles ouviram também, e eles oram, intercedem pelo povo, intercedem pelas pessoas. No finalzinho aqui do capítulo 4, que nós estamos aqui relatando hoje, o capítulo 4 do livro dos Apóstolos, a partir do versículo 31, após eles terem orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e eles foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria. Nós notamos aqui que além deles ministrarem com ousadia, eles orarem pelas pessoas, mesmo aquelas que tinham perseguido esses homens, haviam tudo em comum entre eles. Você nota que a manifestação do Espírito Santo aqui era evidenciada também através da ação social. Haviam tudo em comum, todas as coisas lhe eram comuns. Os apóstolos davam com grande poder, testemunhando da ressurreição de Jesus Cristo, e em todos eles havia abundante graça. Olha só para você perceber, em todos eles havia abundante graça. Essa ação do Espírito Santo estava acontecendo na vida de todos esses irmãos, e esse sim é um grande despertar espiritual, um grande avivamento que estava acontecendo aí no início da igreja. Não havia entre eles necessidade alguma, não havia necessitados. Todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se cada um segundo a necessidade que eles tinham. Então, essa ação social é também uma evidência de alguém que está cheio do Espírito Santo. É bom a gente relatar isso, porque às vezes alguns vão entender que o enchimento do Espírito Santo vai evidenciar por alguma forma ou outra, mas na verdade existem várias situações que evidenciam o enchimento do Espírito Santo. Como é que está a nossa igreja hoje? É uma reflexão que a gente deve fazer. A nossa igreja está trancada com medo das dificuldades da vida, ou trancados por terem coragem? Por exemplo, nós vivemos um momento de pandemia em que muitos estavam trancados com medo da dificuldade, da doença, e ainda muitos continuam trancados. Eu quero dizer que é necessário termos um despertamento espiritual, entender que o nosso Deus é o Deus dos milagres, é o Deus que cura, é o Deus que restaura, é o Deus que salva. Deus quer encher a igreja de seu espírito para que ela tenha coragem para fazer o que foi chamada para fazer. A igreja foi chamada para pregar, ela foi chamada para curar, ela foi chamada para ser perseguida, mas ela foi chamada também para libertar e para libertar o cativo e o oprimido. Mesmo que nos cerrem na prisão, seremos protegidos por Deus. Nós com certeza vamos ser protegidos pelo Senhor em todos os momentos. Tudo que nós precisamos fazer é
obedecer ao chamado do Senhor para as nossas vidas. Nós devemos permanecer em oração, porque permanecendo em oração, nós vamos ouvir de Deus, vamos ser guiados e orientados pelo Espírito de Deus. São várias evidências do enchimento do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Uma delas é a ousadia. Certa ocasião, quando Lutero estava sendo interrogado e ele seria severamente punido pelo Papa, o enviado, na verdade, do Papa, né? Ele perguntou para o Lutero: o que fará quando isso acontecer? Disse então Lutero: como agora estarei nas mãos de Deus. Ele foi ameaçado de morte, e aí esse enviado pelo Papa pergunta para ele: o que você fará quando isso acontecer? Aí Lutero responde: como agora estarei nas mãos de Deus. Então, aquele que é discípulo de Cristo, ele fica em oração e confiante que está nas mãos de Deus em toda e em qualquer situação. A evidência do enchimento do Espírito na igreja é quando somos usados para compartilhar e não deixar o próximo ter falta. Ou seja, tendo tudo em comum, faz parte de uma das evidências da igreja cheia do Espírito Santo. Nós não podemos deixar que o próximo, aquele que está ao nosso redor, passe necessidade. Nós devemos compartilhar e abençoar. Nós precisamos do enchimento do Espírito Santo para vencer. Como disse o Spurgeon, eu creio no Espírito Santo, eu dependo do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nenhuma alma pode ser convertida. É mais fácil um leão se tornar vegetariano do que uma pessoa converter-se a Cristo sem a obra do Espírito Santo. Alguns vão dizer que no passado, esses teólogos reformados, ou no caso até mesmo os reformadores, né, porque Lutero era um reformador e Spurgeon, ele foi um teólogo reformado, vão dizer: esses homens não acreditam no Espírito Santo. Pois eu quero dizer para você que esses homens acreditavam no Espírito Santo e por isso Deus usou Lutero grandemente e usou também o Spurgeon, que foi o príncipe dos pregadores, o último dos puritanos, um grande homem que foi usado por Deus ali na Inglaterra. Eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga que me ouve, nós precisamos do enchimento do Espírito Santo para termos a ousadia que teve Pedro, João, Lutero e Spurgeon. Que Deus te abençoe e te guarde. Um grande abraço e até mais.